E no mundo, existe uma lista de mais de 90 atividades ilegais exercidas por crianças e adolescentes que colocam em risco a saúde e a segurança. Só no Brasil, em 10 anos, foram mais de 24 mil acidentes graves com fraturas e amputações. Milhares de meninos e meninas ainda são submetidos a longas horas de trabalho, empurrados pela miséria das famílias e atraídos por exploradores. Os dados são preocupantes. No Brasil, entre 2007 e 2017, 236 crianças e adolescentes morreram enquanto trabalhavam em atividades perigosas. 40 mil sofreram acidentes. Foram 24.654 acidentes graves, com fraturas e amputações. A lista das piores formas de trabalho infantil é conhecida no mundo por definir as atividades de maior risco à saúde e segurança de crianças e adolescentes. Ao todo, são mais de 90 atividades. Trabalho escravo, exploração sexual infantil e o tráfico de drogas são as mais graves. Outras situações ainda são vistas, infelizmente, com naturalidade por boa parte da população, como o trabalho doméstico e nas ruas. Para ajudar a mudar esse cenário, é preciso fugir do conformismo e denunciar. Também é necessário conhecer o que é permitido e o que não é legal. Em alguns casos excepcionais, a Justiça autoriza o trabalho de crianças, mas tudo depende da atividade, do local, tratamento, o tempo de serviço. Alice tem 6 anos, está começando a conhecer o mundo da publicidade. Fotos para campanhas, comerciais. Mas para entrar na agência, ela passou por uma avaliação. Letícia e Isa são modelos e também produtoras. Quando as crianças chegam aqui para fazer a avaliação, tá bom? Sempre nós fazemos a avaliação com o pai presente, porque o pai precisa saber de todas as informações daqui, tá bom? E a gente sempre procura saber realmente se é a criança que tem vontade de ser modelo ou se é o pai que está forçando. Longe desse cuidado, hoje no Brasil, a cada 100 crianças, 6 são submetidas ao trabalho infantil em situações degradantes. O Ministério Público do Trabalho mantém um projeto com ações, por exemplo, na área da educação. Os procuradores vão até as escolas. Tem um escopo da gente levar a temática para a comunidade escolar. Então, nós trabalhamos os professores, os coordenadores pedagógicos, ensinamos o conteúdo correto e como trabalhar em sala de aula. E isso vai expandindo, inclusive, para as famílias o assunto, né? O aluno aprende e leva para casa. Então, esse é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que tem que ser feito de forma sistemática, contínua, para que no futuro, né, a gente forme esses jovens cidadãos conscientes de que o trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos. O Brasil mantém um tratado internacional para zerar o trabalho infantil até 2025. O plano prevê várias medidas de apoio e investimentos. Uma delas, o estímulo à aprendizagem profissional. Adolescentes acima de 14 anos podem trabalhar. Pela lei, as empresas são obrigadas a contratar como aprendizes 5% do número total de funcionários. Mas na prática, a realidade é outra. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem uma comissão para combater o mercado de trabalho infantil. O que nós pretendemos, então, é difundir essa cultura, a importância do combate ao trabalho infantil, porque, ao fim e ao cabo, rouba-se o futuro dessas crianças e se reproduz um ciclo de miséria, de pobreza, que não interessa a ninguém. E sobre o assunto, vamos conversar agora com o conselheiro do CNJ, Luciano Frota. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer estar aqui, agradeço o convite. Como entender os desafios do Brasil no combate ao trabalho infantil? Os desafios são enormes. Os desafios são enormes no Brasil e no mundo, mas sobretudo nos países subdesenvolvidos, né? Nós temos no Brasil quase 2.700.000 trabalhadores infantis, ou seja, crianças em situação de trabalho infantil. Isso representa um efeito nefasto para o futuro e para as gerações futuras incalculável em termos de prejuízos sociais, né? É um sistema de reprodução de miséria que se dá a partir do trabalho infantil, a reprodução do mesmo pelo mesmo. Isso para a sociedade, para quem pretende construir um futuro e para um país que pretende se desenvolver e ser grande, isso é absolutamente deletério, absolutamente nefasto.
Conselheiro, como vimos na reportagem, algumas situações, infelizmente, são vistas como com naturalidade pela sociedade, né? Até um senso comum, que bom que está trabalhando e não está roubando. Trabalho da criança ali no sinal, vendendo produtos, né? Há uma questão cultural muito forte que a gente precisa combater, né? Sim. O problema é muito complexo. O trabalho infantil, ele não é um problema que se isola. Ele tem componentes de ordem cultural, de ordem social, de ordem econômica, todos envolvidos nisso tudo. E é uma prática que vem desde o tempo da escravidão, em que nós achávamos que o trabalho da criança, a criança que trabalha, ela se dignifica, né? Na verdade, todos os estudos revelam o contrário, né? Quando o trabalho precoce, ele é um indutor da evasão escolar. E essa evasão escolar é um indutor da miséria no futuro. Essa é uma questão que precisa ser melhor trabalhada, a sociedade precisa compreender melhor essa questão. O lugar de criança é na escola, o lugar de criança não é trabalhando. Primeiro se estuda, depois se trabalha. Por isso que tem um processo educacional. Além disso tudo, a criança tem que ter um período de desenvolvimento enquanto ser humano, desenvolvimento emocional, tem que ter o direito de brincar, o direito de ter infância, o direito de sonhar. E uma criança que só trabalha perde o seu direito de sonhar. Eu quero repercutir com o senhor um dado da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que fala sobre a probabilidade de acidentes quando a gente fala em trabalho infantil. Algo muito preocupante também, né? Sim. Os estudos da OMS são muito preocupantes porque eles revelam que o trabalho infantil, ele induz em 6 vezes mais a possibilidade de acidentes de trabalho. E o que nós vemos com isso é que a gente vai ter adultos que tiveram problemas, não só problemas físicos, mutilados muitas vezes, pela dispersão própria da idade, pela ousadia maior que tem as crianças e os adolescentes, mas sobretudo problemas emocionais, porque não tiveram esse desenvolvimento psicossocial bem trabalhado durante esses períodos de maturação. E como a justiça brasileira tem ajudado nesse combate? A gente viu agora há pouco uma campanha do TST, mas outros órgãos também estão nesse combate, com ações. O Tribunal Superior do Trabalho tem feito campanhas e muito significativas, tem sido uma luta árdua da Justiça do Trabalho, assim como é do Ministério Público do Trabalho, contra o trabalho infantil. Tentar construir na sociedade uma consciência de que o trabalho infantil ele é reprodutor de um ciclo de miséria. Isso é de fato muito grave. Ok, doutor Luciano Frota, conselheiro do CNJ, juiz do trabalho, muito obrigada pela participação conosco, uma boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.